Desde quando a gente começou a ter vergonha de fazer perguntas? Na escola, quando o professor perguntava: alguém tem alguma dúvida? Ninguém abria a boca porque tinha medo de ser zoado por não entender determinado assunto. No trabalho, a gente fica com receio de perguntar mais detalhes sobre algo que um colega ou o chefe acabou de explicar. Se tornou normal a gente carregar milhares de dúvidas e correr o risco de desenvolver algo errado, só pelo medo de perguntar e parecer burro. Muito de nós acreditamos que perguntar é expor uma fragilidade, colocando a nossa vaidade pessoal acima da aprendizagem e do conhecimento. Mas Sócrates já deixava bem claro que perguntar é a coisa mais sábia que alguém pode fazer. Oi, eu sou a Pumpkin e você está no estúdio da Abóbora Barata. Nesse canal eu compartilho a minha jornada na criação de um projeto criativo sobre dois ratos que vivem nas ruas de São Paulo e todos os perrengues e reflexões envolvendo esse processo. Chegamos nesse mundo como uma folha de papel em branco. Ainda bebês, não sabemos falar, mas apontamos para tudo em nossa volta e queremos tocar todos os objetos ao nosso redor. Conforme vamos desenvolvendo a fala, começamos a manifestar esse fascínio com o que nos cerca por meio da curiosidade. Perguntamos sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que preciso comer isso? Por que você está sorrindo? Você lembra do Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Em todo episódio ele tinha uma pergunta para fazer, e os seus colegas ficavam muito irritados, porque toda hora ele ficava: mas por quê? Por quê? E aí eles respondiam assim: porque sim, Zequinha. Aí depois entrava outro personagem falando assim: porque sim não é resposta. Porque sim não é resposta. Infância. Saudades. São exatamente por meio das perguntas e das experiências do dia a dia que a gente vai construindo a nossa visão de mundo, nossas ideias, criando conceitos e imagens que compõem a nossa realidade. A realidade é uma criação de cada indivíduo. Eu não vejo determinado objeto da mesma maneira que você, e vice-versa. Mas aí, conforme a gente vai crescendo, a gente não vai se espantando mais com as coisas ao nosso redor. Tudo vai se tornando óbvio. Ou seja, a gente para de se admirar com a realidade, igual a gente fazia quando a gente era criança. Só que para sermos criadores, a gente tem que ser mais igual ao Zequinha. Precisamos parar de nos contentar só com um porque sim e ir atrás de respostas. Nesse meio tempo que eu venho trabalhando no meu projeto criativo, eu venho percebendo que criar é quase como filosofar. Filosofar é questionar a realidade. Criar é propor novas realidades. A minha criação, ela surge a partir do momento que eu começo a questionar a realidade e a interpretá-la. E nesse processo, o que mais surge são perguntas. Uma vez eu participei de um workshop de publicidade, e um diretor criativo contou pra gente que ele sempre começava os processos criativos dele com a pergunta: e se? Ele disse que essa simples pergunta é um convite para fazer a imaginação voar livremente e fazer conexões das mais aleatórias possíveis. E dessas conexões aleatórias pode surgir coisas incríveis. Mas é importante que nessa hora não haja limitações e nem crenças, porque essas coisas podem meio que bloquear até onde sua imaginação pode voar. Por isso, nessa fase, não existe ideia boa nem ruim. Existem sementes que podem se desenvolver e se transformar numa bela obra, ou simplesmente não ser o horário de alguma delas brotarem. Mas a função principal dessa pergunta é mostrar que tudo pode ser possível. Se quando criança a gente foi capaz de criar e conceber a nossa realidade, a gente também tem a capacidade de criar outras realidades. Para muitos criativos, incluindo eu, a realidade crua não é o suficiente. Quem nunca desejou fugir do confinamento da própria vida? E não porque não gostemos desta vida, mas porque uma existência única, por maior e melhor que seja, sempre será uma espécie de prisão, uma mutilação das outras realidades possíveis, dos outros indivíduos que poderíamos ser. E é nesse momento de descontentamento com a realidade que entra essa ferramenta mágica, a imaginação. A imaginação, ela mostra outras maneiras da gente enxergar ao nosso redor. Eu diria que ela funciona como um elixir, que permite que a gente viaje sem sair do lugar. Minha fantasia é de que vivo duas vidas. Essa que estou vivendo, a quente, e a outra que vou imaginando, que não é passado nem futuro, mas um presente distinto, a vida que escrevo. Na criação, tudo é possível.
E depois que você se permitiu voar com a imaginação e escolheu um IC para se dedicar, as perguntas não param por aí. Sócrates acreditava que a verdade não surgia de respostas prontas, mas sim do questionamento. Ele não ensinava dizendo, isso é assim e pronto. Ele fazia perguntas que incitavam as pessoas a pensarem por si mesmas e chegarem às suas próprias conclusões. Se a gente trazer o método socrático para a criação, ele fica mais ou menos assim. Ao invés de sentar na tela do computador e seguir preenchendo uma ficha técnica com coisas superficiais do tipo: como é a personalidade desse determinado personagem? Aí você escreve: ele é tímido e inseguro. Você percebe como fica raso? Esses adjetivos, eles soam mais como rótulos. As personalidades, elas são complexas e elas possuem camadas. Então, ao invés de permanecer nessa descrição bem superficial, a gente tem que começar a enxergar o nosso projeto como se a gente estivesse conhecendo uma pessoa. Quando você está interessado em alguém, você não quer saber tudo sobre essa pessoa? Então, você tem que querer saber tudo sobre o seu projeto. A gente precisa sair das respostas prontas e chegar mais à essência das coisas. Seguindo o exemplo desse personagem tímido e inseguro, a gente tem que começar a cavucar umas perguntas mais profundas sobre ele. Por que ele é assim? Ele sempre foi tímido? Ele gosta de ser assim? Por quê? Nada de respostas superficiais, hein? Ele é assim porque tem medo de mostrar quem ele é de verdade e tirarem sarro dele. Não, nem sempre ele foi tímido. Quando ele era criança, ele conversava com todas as crianças e fazia muitos amiguinhos. Ele não gosta de ser assim, isso prejudica suas relações com as pessoas. Se você perceber, essas respostas elas contêm outras perguntas. Por que ele acha que vão tirar sarro dele, se ele mostrar quem ele é de verdade? Quem ele é de verdade? Por que ser tímido prejudica a relação dele com as pessoas? Outra maneira de descobrir mais sobre o seu projeto é trazendo ele para o cotidiano. No processo de criação dos meus personagens, o Mitch e o Manfredo, eu começo a ver eles em tudo o que eu faço. Reflito sobre como eles fariam determinada ação que eu estou fazendo, mas da maneira deles. E a partir dessas práticas, eles vão cada vez mais ganhando vida. Teve um dia que eu estava atravessando a rua, aí eu pensei assim, como que o Fredo atravessaria a rua? Aí eu fui pensando, o Fredo, com certeza, ele não esperaria o sinal fechar. Ele já ia atravessar no meio dos carros e não tá nem aí. Agora, o Mitch, ele ia andando, literalmente, até a faixa de pedestre, ia esperar o sinal fechar, e aí sim ele ia atravessar. Aqui vai algumas perguntas legais que você pode fazer. Como esse personagem se comportaria à mesa? Ele come de boca aberta? Faz sujeira? Come rápido ou devagar? Como ele escova os dentes? Ele escova os dentes? Quantas vezes por dia? Mas assim, imagina como se ele estivesse do seu lado. E você olhando para ele assim, ó. Sendo artistas ou não, nós temos que começar a fazer mais perguntas. Perguntar abre um mundo inteiro de possibilidades. Mostra que você realmente quer ouvir e adquirir conhecimento. Por que isso seria algo a se envergonhar? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado de alguma maneira. E se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte aqui nos comentários. Esse é o estúdio da Abóbora Barata, um lugar para abrigar a minha chama criativa e a de outros criativos que têm sonhos tão audaciosos quanto os meus. Então, criativo, se inscreve aí para mais conteúdos desse tipo.